Bom dia, amados. Dia maravilhoso, dia dos pais. Que cada pai nessa manhã, cada avô, cada tio, cada homem que tem exercido a paternidade, seja ela de forma genética, bem como também a paternidade espiritual. Muitos de nós assumimos a paternidade de outros. E isso é ser família, e isso é ser igreja. E nós, nesse mês de agosto, a palavra que Deus nos trouxe, pensando como igreja, como família, como Iecomove, essa família, essa casa paterna, porque a igreja é uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E o tema desse mês de agosto, conversando com a nossa liderança, com os nossos pastores, nossos presbíteros, é despertamento. E nessa manhã, como um pastor, como um amigo de vocês, como um facilitador do reino, eu preciso dizer isso, porque isso faz parte da minha vocação, faz parte da minha competência, da minha responsabilidade. Irmãos, nós precisamos nos levantar. Irmãos, nós precisamos nos despertar. É tempo de nos levantarmos, é tempo de nos colocarmos em pé, é tempo de sobriedade, é tempo de clareza, é tempo de ouvirmos a voz de Deus, é tempo de abrirmos nossos olhos espirituais. Esse mês de agosto eu queria chamar a tua atenção, queria te encorajar, te advertir, se aproxime ainda mais de Deus. Não perca o tempo com futilidade, não perca o tempo com distrações, se aproxime ainda mais de Deus, em nome de Jesus. E nessa manhã, uma pergunta introdutória. Nosso tema desse ano tem sido gerando esperança. E eu preciso perguntar a você, essa pergunta também é para mim, é uma pergunta coletiva: você tem gerado esperança? Você tem se posicionado como alguém que gera, alguém que produz esperança? Foi aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu tenho para dar, ele vai saciar a sua sede, bem como vai saciar a sede de outros. Como que essa esperança tem sido materializado através da tua vida? Como que isso tem ganhado forma? Como que isso tem sido materializado? De que maneira? Através do encorajamento, através de uma oração, através de uma escuta de uma pessoa, através de botar a mão no bolso, porque também geramos esperança quando somos desafiados a investir no reino de Deus, nas nossas causas, no dor e amor, na sustentabilidade desse ambiente. Como a gente tem gerado esperança? É tempo de nos despertarmos. Ontem pela manhã eu estava aqui, e sei que você recebeu um vídeo, talvez você não tenha acessado o vídeo, mas no vídeo eu estava encorajando, estava falando sobre a importância do despertamento. Nos despertar enquanto indivíduos, nos despertar enquanto família, nos despertar enquanto homem e mulher, nos despertar enquanto povo de Deus, igreja do Senhor. É tempo de despertar. Eu queria orar novamente, submeter esses próximos minutos que vamos estar sendo expostos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Paulo vai dizer que ela denuncia a nossa rebelião. E não se engane, nós temos uma semente dentro de nós que se rebela contra Deus, que é a nossa carne, o nosso sentimento de independência. E nessa manhã vamos pedir: Espírito Santo, paira sobre esse lugar, paira sobre essa casa. Você que está nos acompanhando, talvez esteja na sala, no quarto, ou mesmo dirigindo, vamos pedir: Espírito Santo, nessa manhã nós te convidamos. A nossa primeira canção foi: seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Ministra as nossas vidas, vasculha os nossos corações, revela aquilo que está oculto, intercede por nós com gemidos,
nos guia a verdade, aquilo que Jesus falou sobre ti, que Ele iria, mas enviaria o Consolador, e tu estás nesse ambiente, como também tu estás aí na casa de cada um dos nossos irmãos, daqueles que estão nos acompanhando de lugares tão distantes, mas o Senhor também está dentro de cada um de nós. E eu creio que o Senhor está querendo nos chamar a atenção para esse fato, que nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos empodere, nos capacite, que o Espírito Santo tenha o domínio total sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. Apresentamos essa comunidade diante do Senhor, apresentamos cada família diante do Senhor, abençoamos nessa manhã, em nome de Jesus, e desde já eu declaro um despertamento do Senhor sobre nós, um despertamento do Senhor sobre a minha vida, um despertamento do Senhor sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre o meu dia a dia, mas um despertar sobre cada família, sobre essa igreja, sobre essa nação, sobre essa cidade. Nos leva, Senhor, para esse, nos tira desse ambiente de distração, de indiferença, de apatia, e faz, Senhor, com que nos levantamos com poder, no empoderamento do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amados? Nossa fala nessa manhã é Gilgal, lugar do despertar espiritual. Possivelmente você vai ter acesso aí, Gilgal, lugar do despertar espiritual. Pastor Davi nos trouxe uma palavra poderosa, uma palavra encorajadora, provocativa, falando de uma geração que se esqueceu do Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã, domingo, segundo domingo de agosto, porque nós não podemos nos esquecer do Senhor. Precisamos a todo momento voltar às veredas antigas e nos ajudar coletivamente a lembrar quem nós somos, a quem servimos, para onde estamos caminhando e quem que tem o domínio da história. Por isso estamos aqui nesse domingo pela manhã, para juntos lembrarmos desse despertar espiritual. E despertamento tem a ver com avivamento, tem a ver com levantar-se, tem a ver com acordar, e em nome de Jesus, que você seja acordado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te inquiete, te levante, que o Espírito Santo possa te constranger e te levar a um posicionamento de se levantar, posicionamento. Rompemos com as distrações, infelizmente, grande parte do povo de Deus está distraído com embates políticos, ideológicos, distraído com entretenimento. Infelizmente, muitas comunidades de fé se tornaram lugares de entretenimento, e não é sobre isso, é sobre uma aliança com Deus. A nossa fala nessa manhã vai falar sobre isso, sobre a aliança. Nosso papel enquanto pastores é lembrar o fato que nós precisamos estar despertados. Queria que você fosse comigo para o texto de Josué, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, por gentileza. Tomar uma água ungida aqui. Josué, capítulo 5, do verso 1 ao 12, eu vou ler aqui na versão, nova versão NVT, nova versão transformadora. O texto vai dizer: quando todos os reis amorreus, ao oeste de Jordão, e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar, souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. E naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: Josué, prepare facas de pedra e circuncide essa segunda geração dos israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram
haviam sido circuncidados. Mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não o deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar dos seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. E depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lançarei fora a vergonha da escravidão no Egito. Por isso, até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Gilgal, lugar do despertamento espiritual. E enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra produzia. Amém? A palavra Gilgal, eu acho que a gente tem uma arte na sequência, que são sinônimos de Gilgal. Gilgal, para você ter uma ideia, essa palavra, essa expressão, ela vai aparecer 39 vezes na Bíblia. E quando você vai estudar a etimologia da palavra, você vai entender que Gilgal é um lugar de memorial. 12 pedras que o pastor Davi mencionou na fala de domingo passado, antes, logo após a travessia do Jordão, é em Gilgal. Gilgal é lugar de transformação. Eu vou falar sobre isso no texto, no desenrolar da minha fala. Gilgal é lugar de transformação. Gilgal é o lugar da remoção da vergonha. Gilgal também é um lugar de aliança. E a tônica nessa manhã é de um povo aliançado com Deus. Gilgal também é um lugar de sacrifícios, um lugar de adoração, um lugar onde levantamos altares a Deus. Gilgal também é lugar que forma profetas. Gilgal também é uma casa de profetas. Nessa manhã, o meu papel, a minha responsabilidade, juntamente com vocês, é que você, que todos nós, seja de maneira individual, bem como maneira coletiva, possamos entender a importância de termos um lugar chamado Gilgal. Enquanto eu pensava nessa palavra, e durante a semana ela foi ganhando forma, submetendo a Deus, e pensava um pouquinho mais sobre encontros de pessoas com Deus ao longo da narrativa bíblica. Moisés no Monte Sinai, Abraão, quando Deus chamou Abraão a sair da terra, Saulo a caminho de Damasco. Você vê homens que identificaram um lugar, Betel, Vale de Jaboque. A minha fala nessa manhã passa por isso. Aonde é teu Gilgal? Você tem um Gilgal? Um lugar que transforma, um lugar que forma, um lugar que te aliança com Deus, um lugar que te aproxima com Deus, mas também te aproxima dos outros. Porque no texto, é um texto comunitário. Foi uma fala por uma comunidade. Gilgal, no hebraico, é um nome de um ou mais lugares na Bíblia hebraica. Em particular, no livro de Josué, como lugar onde os israelitas acamparam após atravessar o rio Jordão. Isso está lá em Josué capítulo 4 e também Josué capítulo 5. Na Bíblia está intimamente associado com a ideia da relação especial com Deus.
Gilgal é um lugar de uma relação especial com Deus. Gilgal é onde Josué e os israelitas acamparam ao chegar na terra prometida. É o primeiro ambiente onde eles avistam aquilo que Deus tinha como desígnio e como propósito. Gilgal também é o lugar onde Josué conduziu o povo para a terra prometida e onde construíram um memorial, as 12 pedras. Também no mesmo lugar, os filhos de Israel foram circuncidados para mostrar que estavam deixando para trás a influência corrupta do Egito. Isso está em Josué capítulo 5, do verso 1 ao 9, como eu mencionei. O povo ficou em Gilgal para celebrar também a primeira Páscoa, está no texto que eu li. E mais tarde vieram juntos a esse lugar para dividir a terra que Deus lhe havia dado. Josué capítulo 14. Gilgal, como Betel, guarda isso. Gilgal, como Betel, representava a presença de Deus entre os israelitas. Gilgal, como eu mencionei, estou sendo repetitivo, porque isso é didático, isso é o nosso papel. Gilgal é lugar de aliança. Gilgal é um lugar de formar profetas. Você vai ver isso lá no livro de Reis, Elias e Eliseu. Como eu mencionei, também é um lugar de sacrifícios. 1 Samuel 10:8. Gilgal, associada com Elias e Eliseu. No livro de Reis, Gilgal é mencionada como uma casa de vários profetas. O texto afirma que Elias e Eliseu foram até lá, quando eles desceram a Betel de Gilgal, 2 Reis, capítulo 2, 1 a 2. Estou dando alguns spoilers aqui para você, para que você possa, na sequência, ir atrás, mergulhar na palavra, meditar na palavra, porque faz parte das nossas diretrizes espirituais. Gilgal também, agora pensando em nós, no nosso contexto do nosso dia a dia, pensando em nós, pais, pensando em nós, homens, Gilgal é o ambiente da família, porque a família de Israel estava reunida. Gilgal é o ambiente da família. Gilgal é o ambiente da renovação, pai, mãe. Gilgal é o lugar onde se lembra dos pactos, 12 pedras. A Marta mencionou isso na fala, quando ela estava falando sobre a oferta. É um costume nosso, a gente é abençoado e a gente comunica isso aos nossos filhos. Foi Deus, para que a gente não se esqueça que tudo vem dEle. Tudo vem dEle, tudo é graça. O fato de estarmos vivos nessa manhã é graça pura. Gilgal é lugar de aliança, de circuncisão. Você vai entender isso na sequência. Onde a vergonha é retirada, e o Senhor quer retirar, amado, a nossa vergonha. O Senhor quer nos tirar do quadro da humilhação, da angústia, e o Senhor quer nos levar para esse ambiente do novo, de novos desafios. Gilgal é o lugar onde a humilhação é desfeita. Gilgal é um lugar transformacional. Eu acredito nisso. Um lugar onde somos transformados, porque quando você tem um encontro com o divino, você é transformado, você chega a tremer. E eu tive experiências marcantes. Eu lembro de uma experiência lá na comunidade do Auer. Como aqui, eu tenho acesso à comunidade, e eu tenho esse costume de vir para cá orar. E eu lembro que uma vez eu estava lá na comunidade do Auer, orando, um dia da semana, pela manhã. Eu tive uma visitação tão grande de Deus, que o meu corpo chegava a tremer. Sabe o impacto daquela glória manifesta de Deus? Isso não é privilégio de alguns, isso está disponível a todos nós. A todos nós. Hebreus fala que o véu foi rasgado. E nós podemos entrar ousadamente na presença de Deus. Não há mais uma cortina, não há mais nada que nos não possa permitir que sejamos diante de Deus. Gilgal é o lugar de pacto.
é onde toda a comunidade está diante do Deus da aliança. Hoje de manhã, seja de forma presencial ou de forma online, esse ambiente aqui é um Gilgal. Entenda isso. Não depende do Aquiles. O Aquiles contribui, facilita e tenta ser fiel à mensagem que o Senhor entregou. Mas a resposta, o desdobramento está com você. Gilgal também é o lugar onde os pais ministram na vida dos filhos. Onde os anciãos falam da identidade, da filiação, onde se declara as intervenções de Deus. É isso que o texto de Josué, principalmente nos primeiros capítulos, vai mostrar para nós. E aqui eu peço permissão para citar um salmo que eu sou apaixonado por ele, Salmo 78, do versículo 2 ao versículo 4. Eu vou ler na versão parafrase da mensagem. Salmo 78, 2 a 4, pensando em paternidade, pensando em família, pensando em responsabilidades, as histórias que ouvimos do nosso pai, os conselhos que aprendemos no colo da nossa mãe, né, Lauri? Não vamos guardar isso para nós, vamos passá-lo para a próxima geração. Isso é legado. A fama, a força do Eterno, as coisas maravilhosas que Ele fez. Esse é um dos salmos que, quando a gente começou esse projeto da Move, o Senhor nos deu. Um compromisso geracional, um compromisso de família, um compromisso paternal, um compromisso de continuar transmitindo as intervenções de Deus. Por que disso, amado? Querendo ou não, a nossa cultura ocidentalizada, porque a gente vive no Ocidente, ela foi afetada pelo humanismo que surgiu na Europa. E hoje, grande parte do Ocidente é pautado por uma cultura egocêntrica e individualista, focado no indivíduo. Sim, Deus tem planos para cada um de nós. Sim. Mas sempre que você vai para a palavra, você vai ver Deus falando a um povo, a uma comunidade, as cartas pastorais, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, a igreja em Filipe, sempre é coletivo. E nós precisamos romper com esse evangelho focado no homem, onde o homem está no centro do evangelho. Não, o centro do evangelho é Jesus. E nós precisamos olhar para Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Precisamos romper com a cultura do entretenimento e nos voltar para a palavra de Deus. Isso é despertamento. A gente vem afetado por esse secularismo dominante, onde o entretenimento, onde a programação, seja das mídias, da TV aberta, da TV fechada, do Netflix e tantas outras coisas, vem querendo corromper a nossa identidade. E nós precisamos, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, famílias de Deus, nos posicionar. Nessa manhã, é manhã de despertamento. Eu lembro na África do Sul, a gente teve a oportunidade de conviver com várias culturas, e uma das que me chamou a atenção foram os sul-coreanos. O respeito com os mais velhos, o respeito com os anciãos, eles chegavam a se curvar diante dos mais velhos, ou mesmo entre os muçulmanos, que a gente pôde conviver com alguns muçulmanos, o respeito à família, o respeito à comunidade. E você vai ver isso no povo semita, que é tanto o povo de Israel, judeu, bem como todos os árabes. O respeito, o entendimento da comunidade. A comunidade como um ambiente de proteção. Por isso a importância da igreja. Por isso a importância da família, a importância da família. A comunidade como um ambiente de cuidado mútuo. Gilgal é o ambiente onde os pais estabelecem também limites para os seus filhos. Pais, e aqui eu estou falando porque hoje é dia dos pais, mães,
ou a nossa casa paternal, nós temos a responsabilidade de estabelecer limites para os nossos filhos. Achava tão bonito isso no contexto da família da Marta. Mesmo os filhos adultos, isso é muito presente no Nordeste, em alguns ambientes. Benção, pai. Benção, mãe. Nós precisamos resgatar isso, veredas antigas. E a pergunta que fica, pensando nesse despertar, há um lugar em sua casa chamado Gilgal? Com que frequência há esse encontro? E aqui eu estou falando famílias, homem, mulher, casais. Com que frequência você tem orado com a sua esposa? Com que frequência vocês têm desligado a TV, as redes, feito um jejum de tecnologia e se encontrado nesse lugar chamado Gilgal? Porque isso é uma questão de vida. Onde é seu Gilgal? Pai, mãe, sua casa deve ser um Gilgal. Um Gilgal também é uma igreja, uma família. Eu olho para trás, houve um momento que eu estava com o André, com o Daniel, com o Roque, que é o irmão da Jana e da Ju. A gente estava comendo uma pizza, estava expressando a minha gratidão, porque ao longo da nossa caminhada, eu vejo que por mais que temos procurado ser bons pais, transmitir os princípios, a gente falha. Mas ao nosso lado sempre tiveram outras pessoas que nos ajudaram no discipulado dos nossos filhos e que continuam presentes na vida deles. Isso é ser comunidade. Entender que nós precisamos de outros, que nós precisamos de amigos, parceiros. Lembra que eu falei de Caleb? Que nós precisamos de um Caleb ao nosso lado, nós precisamos de um Josué ao nosso lado. Isso é ser comunidade. A Marta falou sobre isso, e eu tinha preparado essa frase. Ensinamos o que sabemos, mas multiplicamos o que somos. Você pode ensinar o que você sabe, conhecimento adquirido, e ele está disponível mais do que nunca hoje. Mas nós vamos multiplicar o que somos, teu DNA. Quando a Marta falou sobre oferta, quando a Marta falou sobre generosidade, dias dos pais, eu recebi isso dos meus pais. Vocês sabem, eu perdi meu pai, vai fazer aí 17 de março, já é um bom tempo. Mas os meus pais foram facilitadores de Deus. Recebi deles subsídios, exemplo, palavra, vida, não apenas teoria, vida, prática. A igreja é uma grande família de fé. E pensando na paternidade, eu já falei sobre isso. 2 aspectos da paternidade, estamos falando de aliança. Pais dão raízes, fundamentos. E pais também dão asas, destino e propósito. Meu pai me afirmava pra caramba. Eu tenho várias Bíblias, nós temos uma coleção de várias Bíblias, mas eu tenho uma Bíblia lá que deve ter uns 20 anos, lá atrás, tem anotações do meu pai. Às vezes eu saía com ele, enquanto eu não estava vendo, ele escrevia lá um pensamento, uma palavra, um versículo, uma palavra profética. Me afirmava. Pai, mãe, entenda isso. Você afirma seus filhos. A palavra bênção significa autorização para prosperar. Afirme, abençoe, dê destino, valores. Não é papel da escola. A escola é lugar de conhecimento. E olha lá, hein, gente. A igreja é facilitadora, vai te ajudar. Mas o discipulado começa na tua casa. Com que frequência? Que dia? O culto doméstico, que em muitas lares foi abandonado. Nessa manhã eu preciso, como homem de Deus, por favor, levante esse altar que está caído na tua casa. Como Elias, o altar dos profetas de Baal, ele vai lá e reconstrói esse altar. Nós estamos falando de despertamento.
pais dão raízes, destino, raízes, fundamentos, valores. E pais dão asas, destino, propósito. Preciso citar um texto que o pastor Davi mencionou para nós na fala de domingo passado, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 a 12. Deuteronômio 6, 6 a 12. Palavra do Senhor, fazendo uma recapitulação. Moisés é o homem mais velho daquela geração, e ele vai recapitular, porque a palavra Deuteronômio significa não se esqueçam. Não se esqueçam. E nessa manhã eu estou aqui não para ensinar nada novo para vocês, mas para, por favor, não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos do quê? Olha que o Senhor vai dizer para Moisés: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos, frequência, rotina. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos e prenda as testas como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Em breve, olha o que o Senhor falou muitos anos antes. Em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que Ele jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Amado, tem tanta verdade por trás disso, o princípio. Vocês tirarão água de cisterna que vocês não cavaram. E comerão dos frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Tudo graça. E quando estiverem comido, até se fartarem nessa terra, cuidem. Cuide, pai. Cuide, mãe. Cuide, Aquiles. Cuide, Teco. Eduardo. Cuide, para que não se esqueçam do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Deuteronômio 6, 1 a 12. Eu estava pensando um pouco nesse texto, quando diz a palavra quando. Está aí, você observou o texto. Quando? Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Quando que você deve falar desse livro, dessa lei, dessa palavra? Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a, prenda, nos batentes da porta, nos portões. Enquanto eu estava orando hoje de manhã, portões e porta, fala de lugar de acessibilidade, lugar de entrada. O que está entrado na tua casa? Quais os valores que têm penetrado na tua casa, na tua família, o que tem chego nos teus filhos ou em você? Porque isso não é somente pensando nos nossos filhos, mas em nós. Não nos esqueçamos. Cuide com aquilo que chega até você. Não permita que o mal chegue. Porque o mal chega de uma maneira sorrateira. O diabo conhece o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe o teu ponto de vulnerabilidade, de suscetibilidade. Cuide, feche todas as brechas, feche todas as portas. Cuidado, pais, com os youtubers da vida. Está fazendo um estrago. Cuidado, pais, com as séries. Cuidado, pais, homens, mulheres, com entretenimento, porque a cultura discipula, sabia? A cultura discipula. O pastor Edson Barbosa sempre falava, se você quer saber como que o povo anda, é só você escutar o que o povo está cantando. Lamentável. Cuidado, nós precisamos viver a cultura dos céus, a cultura do reino. Vamos cuidar, amados. A ideologia, os pensamentos, o ataque à família, a questão de gênero, tantas coisas que você está ciente. E não culpe o governo, não culpe o Estado, não culpe a igreja. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Cuidem para que não se esqueçam.
O texto está falando de uma aliança, de uma circuncisão, e fica tranquilo, não vou pedir para ninguém arriar calça nessa manhã, não vai acontecer isso. Nesse contexto, houve uma circuncisão, algo importante nesse povo de Deus que marcava esse povo, era a circuncisão como uma marca de aliança. Eles também tinham um livro que regulava a vida deles, a Torá, regula a vida do povo judeu até hoje, regula a questão do dízimo, a questão da ética da vida, a questão do trabalho. Qual o livro que tem regulado as nossas vidas? E quanto tempo você tem ido para essa palavra? Não pego coisa pronta na internet, pregadores, amém, você pode assistir. Mas o que nasce do seu encontro? Daquilo que você meditou, da palavra que se revela para você. E esse povo também tinha um dia, o Shabá, o sábado. Uma aliança, um dia e um livro. O povo judeu é conhecido como o povo do livro. Eles foram dispersos, quase dizimados, mas sempre teve um livro que eles estavam lendo. Hoje nós temos acesso à palavra, de tudo que é maneira de versão. Vamos voltar para o livro? E quanto a nós? A importância de um momento como este, encontro comunitário. Eu falei isso no vídeo ontem. Isso é questão de vida. Nós precisamos nos levantar contra essa cultura secularizada. A Europa, a América está um caos. O berço, a reforma protestante começa na Alemanha. E hoje a Europa precisa de missionários. Os Estados Unidos está numa decadência espiritual, porque foram abandonando princípios, valores, a palavra de Deus. E vamos cuidar, para que a nossa casa também não venha se apostatar desse Deus. Meu pai, eu mencionei, minha mãe, deixaram legados. Eu lembro com 14 anos, amados. Estava conhecendo a Martinha ali, a gente estava no processo de corte. Conheci a Marta, acho que ela tinha 12 e tinha 15. Mas o meu sogro era cearense, uma peixeira das grandes, só olhava de longe. Mas eu lembro naquele momento, tinha 14 anos, nós não tínhamos carro. Eu, a Dani, o Biro e o Alexandre, nós somos 4 irmãos. Nós morávamos na Vila das Oficinas, é longe. Nossa igreja era lá no Auer, Igreja Missionária Oliveira Viana. Sabe de que forma nós íamos? Interbarros 2. Às vezes andávamos para pegar o ônibus Interbarros 2, que demorava. Às vezes íamos ao terminal das Oficinas, terminal do Capão da Embuia, terminal do Auer, depois andava ainda um pedaço para chegar na igreja. Ia de manhã e à noite, escola bíblica dominical e culto noturno. E minha mãe fazia uma macarronada, meu pai comprava um frango assado e era nosso domingo em família. Hoje as pessoas estão encontrando desculpas esfarrapadas. Algo muito importante. O teu filho não vai querer ir na igreja. E infelizmente, às vezes a gente não consegue dialogar com eles, mas nós precisamos trazer os nossos filhos. É nossa responsabilidade. Porque pode ser que chegue um momento que ele não queira mais ir. E você não pode negociar valores. Começa lá no seu dia a dia. Mas a importância de estar com outros, porque o ser humano é um ser relacional. Deus habita em comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós precisamos de comunidade. O Maurício falou sobre isso aqui no domingo, sobre uma pandemia de depressão, de suicídio entre os adolescentes. Por quê? Relacionamento. Eu e Marta, ficamos um bom tempo, em 5 anos sem carro. Éramos ministros de louvor e presbítero na comunidade. Às vezes nós íamos caminhando, morávamos no Xaxim, às vezes pegávamos o Interbarros 2, éramos os primeiros a chegar na comunidade, e a nossa adoração e a nossa entrega ao Senhor, nunca entregamos menos, sempre com excelência. E eu estou falando de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Os nossos filhos nos acompanharam. Hoje nós olhamos para os nossos filhos, né? Nós não somos a família perfeita, não existe isso. Mas estão servindo ao Senhor, estão adorando ao Senhor, estão investindo em missões.
estão servindo o reino de Deus. Isso faz parte do nosso cotidiano. Na África do Sul, a nossa casa se tornou uma Gilgal, né, Michele? Michele é minha filha do coração. Nos conhecemos na África do Sul, foi chegando, foi ali para o lado da mesa, tia Marta, pegou ela por uma maionese, ela gostava de um churrasquinho de coraçãozinho de frango. Está aí. Apresentei ela o CAD, fez lá o SEDEC, foi trabalhar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Deus trouxe para Curitiba e aqui ela conheceu o maridão dela, o Eduardo. Amém? Filha do coração. Porque a nossa casa na África do Sul se tornou um Gilgal. Eu e Marta estávamos descansando, tiramos alguns dias e fugimos do frio. Estávamos em João Pessoa, na Paraíba. Na quinta-feira, saímos de João Pessoa bem cedinho, para visitar uma filha do coração em Recife, que está passando por um tratamento de câncer bem agressivo. 2 horas de carro para ir, 2 horas para voltar. Mas isso é ser pai. Isso é ser responsável. Lembro de uma fala do Sandro, num dia dos pais aqui na comunidade, quando ele trouxe uma reflexão sobre José. José assumiu um filho que não era dele. Nesse tempo, Deus está nos chamando a assumirmos filhos, que não fomos nós que geramos, mas que muitos são órfãos de pais vivos. É a nossa responsabilidade. Estou caminhando, tá, gente, para o nosso encerramento aqui. Mas há muitos órfãos de pais vivos. E Josué capítulo 5 está falando de um processo. Quando você vai olhar e você vai fazer uma exegese dos primeiros capítulos, você vai ver que eles entram, tem uma transição de Moisés para Josué, tem ali a travessia do Jordão, e antes da travessia do Jordão, tem um momento que o Senhor diz, fala para Josué: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. E nessa manhã eu quero declarar em nome de Jesus para nós: vamos nos santificar, vamos nos despertar, porque o Senhor fará maravilhas na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, está fazendo, mas fará ainda mais. Ontem eu orava aqui, intercedia, e eu creio que Deus muda laudos, Deus muda sentenças, Deus muda realidades, Deus tem o poder para curar, Deus tem o poder para transformar, mas o quanto estou conectado com esse Deus, e quanto estou aliançado com Ele, porque o texto de Josué capítulo 5, está falando disso, um lugar de despertamento espiritual, um lugar de aliança. Então vem a travessia do Jordão, vem a aliança e a conquista de Jericó. A comunidade estava prestes a vivenciar a materialização da promessa, porém tinha um processo que precisava ser desencadeado, tinha um processo a ser obedecido, e no reino de Deus tudo é processo. A gente não dá migué em Deus, os assuntos inacabados eles voltam, eles nos encontram na curva do rio. A gente não dá migué em Deus, você sabe disso. Porque desse momento havia inimigos a serem derrotados, haviam cidades a serem conquistadas, haviam reis que precisavam ser derrotados. O texto vai falar no capítulo 4 que eram 40 mil homens, 40 mil homens de uma geração que nasceu nesse momento de deserto no qual os pais tombaram. E tombaram por quê? A incredulidade e a indiferença. Jericó seria a primeira cidade a ser conquistada. E Deus preparou um ambiente espiritual de ajustes. E nessa manhã eu sinto no meu espírito liberar essa palavra sobre as nossas vidas. Irmão, irmã, amados, você precisa ir para esse lugar, esse ambiente, esse Gilgal, onde você se aliancia com Deus, onde você renova pactos, aliança. É um ambiente de alinhamento, é um ambiente de correção, é um ambiente de dedicação, é um ambiente de conserto, é um ambiente de despertar. Rapidamente, alguns princípios. Primeiros princípios do texto. Projeta para nós lá, por favor, o texto de Josué. O capítulo 5, você vê Deus dando uma instrução.
prepare facas de pedra. E dentro disso eu queria perguntar, porque Josué vai ter que circuncidar 40 mil homens. 40 mil homens. Você acha que Josué pegou cada homem, 40 mil homens, foi arriando a calça, pegou a faca de pedra e vamos lá ver? Não. Foi de que maneira? Houve um trabalho coletivo comunitário, um ajudando o outro, um facilitando o outro. Isso é ser comunidade. E as perguntas: quem irá ferir a nossa carne? A quem que eu me desnudo? A quem que eu permito que seja um facilitador corretivo na minha vida? Quem é ele? Quem é o teu discipulador? Quem é teu mentor? Por isso você tem ouvido de nós a importância de você estar num pequeno grupo. Porque num domingo pela manhã nós falamos de uma maneira coletiva, de uma maneira mais genérica, mas um pequeno grupo ao redor da mesa, a vida na vida, a confissão, a cura, a restauração, a importância. Se você não está num pequeno grupo, nos procure um dos pastores, mas nós desejamos, esse é o nosso alvo, a nossa meta, que todos aqui nessa comunidade estejam inseridos num pequeno grupo de pastoreio mútuo, de cuidado e de discipulado. Quem vou permitir que manuseie a faca, para que a aliança de Deus se consolide a minha vida? Rompa com autonomia, amado, rompa com autonomia. No reino de Deus não há espaço para carreira solo. Não há espaço para autonomia, independência, não. No reino de Deus, nós precisamos estar inseridos em família, em comunidade, vida na vida. No reino de Deus, quem é o Josué na sua vida? Quem é o seu facilitador? Quem é o seu discipulador? Quem é o seu mentor? Quem fere a nossa carne? Quem nos ajuda a romper com a mentalidade egípcia? Porque ao longo da história tem o Egito, tem a Babilônia, tem a Síria e tem Roma. E querendo ou não, hoje ainda nós temos uma mentalidade que quem rege essa cultura, essa mentalidade, é o príncipe das potestades nas regiões celestiais, que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 6. Quem fere a nossa carne? A quem que eu me exponho? A quem que eu me vulnerabilizo? Você não pode ser um crente de domingo. Não, isso não é ser cristão. O culto é a nossa vida é o culto. Dia a dia, no cotidiano. Quem é o seu Josué? Quem é o seu facilitador, o seu discipulador? Então, primeiro princípio, faca de pedras. Procure alguém, permita que alguém se levante na sua vida, para que essa pessoa tenha autoridade. Pega a faca e aponte os meus erros, me corrija, me oriente, me mentorie. Ferir a carne, fala de vencer a carnalidade, vencer o espírito do Egito, da Babilônia, de Roma, que Paulo vai falar, que está falando de uma faca de pedra, mas Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, da espada do Espírito, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Circuncisão, outro princípio. E eu preciso aqui apenas mencionar o texto de Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, 9 a 13, para que você entenda o porquê desse momento da circuncisão. Gênesis capítulo 17, 9 a 13. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Esse é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Corte a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa,
quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados, terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. Aqui era uma renovação de uma aliança. Os pais tombaram no Egito, eu li no texto, 40 anos para que aquela geração morresse, e nesse momento uma nova geração está se levantando. Lembre-se que apenas Josué e Caleb são remanescentes daquela geração, e 40 mil homens precisam ser circuncidados, como ambiente de aliança. Algo muito importante também no texto, a importância da vulnerabilidade, da comunidade. A comunidade é o lugar onde nos expomos. A comunidade é o lugar onde confessamos os nossos pecados. Eu estava orando pela manhã, lembrando do Salmo, enquanto calei os meus pecados, envelheci. Né? Tem um salmo que fala sobre isso, né? Porque o pecado atrofia, porque o pecado adoece. E aqui não estou falando somente de ações, de atitudes, o não liberar perdão, mágoa, tudo isso adoece. E o Senhor quer que sejamos livres em nome de Jesus. A comunidade, esse ambiente de vulnerabilidade, é um ambiente onde nos nutrimos. Eu trouxe essa fala alguns meses atrás, Hebreus capítulo 10. A comunidade da esperança e do encorajamento. Não deixemos de congregar, de nos encontrar, de nos divertir, de nos animar, de nos empoderar. Isso é ser comunidade. Gilgal, como esse ambiente também espiritual, eles celebram o quê? A Páscoa memorial. Lembra na saída do Egito? Como um mandamento, um princípio, um memorial para o judeu. E após a aliança estabelecida, acontece algo fantástico, e eu creio que o Senhor quer também ministrar as nossas vidas sobre isso. Primeiro, a humilhação é tirada. Do que eu estou falando? A influência corrupta do Egito, a vergonha. Deus quer remover da sua vida todo o seu passado. Talvez você está aqui nessa manhã, você está nos acompanhando pela internet, e você está preso ao passado, você tem vergonha do seu passado. Paulo vai falar isso na carta à igreja em Corinto, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Senhor quer que você rompa com o seu passado, e que você caminhe em vitória, que você caminhe no novo de Deus para a sua vida. Ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Talvez você está nos acompanhando nessa manhã, e talvez a tua vida está um caos, uma desordem. Mas não se esqueça, que Deus é aquele que coloca ordem no caos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A humilhação é retirada, a influência do Egito. Há uma mudança de mentalidade também, como desdobramento. Até então eles eram o quê? Escravos. Eles eram simplesmente escravos, fazedores de tijolos. E Deus estava querendo agora mudar a mentalidade deles para proprietários de terra, filhos do Abba, filhos. Infelizmente, amados, tem muita gente dentro do corpo de Cristo que é como aquele filho. Lembra da parábola de Lucas capítulo 15? Tem o filho que saiu, mas tem um filho que estava dentro de casa, estava tão perdido quanto o filho que saiu, porque ele era apenas um servo. Quando ele disse para o pai, pai, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, ele não tinha uma relação paterna com o pai de filho. E o Senhor quer que possamos usufruir uma relação com Ele de filho. E talvez você está nos acompanhando nessa manhã, nos ouvindo, e talvez você não tenha mais um pai, você não teve uma boa figura, uma representatividade paterna, mas Deus é pai, Deus é o Abba. O Salmo vai dizer que assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, porque conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mudança de mente. Nessa manhã, em nome de Jesus, mude a tua mentalidade, rompa com o Egito, rompa com esse complexo de inferioridade, e que você assuma a posição de filho, em nome de Jesus, filho do Abba. Desdobramento ainda, comerão do fruto da terra. Ao momento que o maná, logo quando há esse processo da aliança, o maná cessa.
O maná tem um tempo na nossa vida. Tem um momento que a gente só vive de maná. Eu lembro uma vez que nós estávamos na comunidade do UAU, o irmão chegou para mim e falou: pastor, eu posso orar por ti? Ele ficou encabulado, ele vinha de um ambiente onde a pessoa não ora por um pastor, sempre é o pastor que ora pela pessoa. Eu falei: por favor, ore por mim. E ele falou: o Senhor pediu para entregar uma palavra para ti, que vai chegar um tempo na tua vida que o maná vai acabar, e Deus vai te dar graça para prosperar. Eu falei: eu recebo, está ligado. Amém, amado? Isso é para todos nós. Deus não tem filhos privilegiados, prediletos, não existe isso. Agora nós precisamos ser filhos que ouvem a voz de Deus, e à medida que ouve a voz de Deus, obedece à voz de Deus. Atitude. A questão não é o quanto ouço, a questão é o que eu faço com aquilo que estou ouvindo. Pastor Edson Barbosa, ele diz: a crise da igreja não é crise de pregação de palavra, é crise de obediência. Obediência não parcial, obediência total, fidelidade, confiança. Caminhando para o nosso encerramento, comer do fruto da terra. E em nome de Jesus, eu sei que você sabe disso. O Senhor, por incrível que pareça, ao longo da história, Deus foi intervindo com milagres. Independente dos cenários macroeconômicos, sociológicos, é nesse ambiente da escassez que Deus vem com provisão. Deus abre portas, Deus envia provisão, Deus envia o mantimento. Em nome de Jesus, que você receba a graça do Senhor, que você receba a provisão, que você receba o melhor de Deus, que Deus te surpreenda. Sabe quando o texto diz que as bênçãos nos cercarão, as bênçãos nos acompanharão, as bênçãos nos seguirão? É o que eu declaro para a tua vida, é o que eu declaro para a minha vida, é o que eu declaro para as nossas vidas, é o que eu declaro para essa comunidade, em nome de Jesus. Comer do fruto, prosperidade. Eu estou falando de caminhos desembaraçados, que é a etimologia da palavra no hebraico, prosperidade, caminhos desembaraçados. Que tudo aquilo que está embaraçado na sua vida possa ser desembaraçado, e que você caminhe, que você se levante, que você se desperte, que você se posicione como filho. Gilgal, lugar do despertar espiritual. Nessa manhã como pastor, nessa manhã como um homem, como um pai, como um homem também que precisa da graça de Deus, assim como todos os homens. Os nossos desafios são todos eles comuns a todos nós. Assumamos, homens, nossas responsabilidades paternas. A comunidade, a igreja, a Ecomove deve ser uma casa paterna, uma família, onde aqueles que estão órfãos sejam incluídos, acolhidos, recebidos, e encontrem nesse lugar pai, mães, avós, tios, tias, uma grande família. Paulo vai dizer para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e as coisas, Paulo dizendo para o seu filho espiritual, e as coisas que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Confia a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar a outros. Nessa manhã o meu convite como pastor, como homem, como pai, homens, porque a nossa sociedade está vivendo uma crise de hombridade. Homens frouxos, homens que não assumem o seu papel de homens. Meninos, assumamos responsabilidades, é o nosso papel. Sejamos os pastores da nossa esposa, sejamos os pastores dos nossos filhos, que aonde quer que possamos entrar, a glória de Deus, a presença do Senhor, chegue através da nossa vida. Eu estava aqui um pouquinho antes, o pessoal estava ensaiando, passou uma senhorinha com cachorro e tal, e ela chegou para mim e falou: eu moro aqui no apartamento de trás, e você não tem ideia como as canções que vocês cantam, eu fico escutando aqui no meu apartamento. Daí eu aproveitei e fiz o convite: ó, a senhora pode vir,
nós temos espaçamento. Ela falou, tem um bronquite, então nos acompanhe pelo Facebook. Daí já falei para ela, em breve, porque em breve a gente vai ter oficinas para a melhor idade aqui, através do Instituto Move, já fiz o convite para ela, já falei sobre gastronomia, já fui falando de coisas que a gente vai ter, a partir possivelmente de outubro. Esse lugar, amado, ele é abençoado, e ele também é abençoador. Uma casa, uma família, família da fé. Mesmo antes de criar, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Paulo vai dizer, e Ele nos predestinou para si, para nos adotar, Pedro, como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Só recapitulando, por favor, aquela lâmina lá que fala sobre sinônimos de Gilgal, e a gente vai ter um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de despertamento. Amém, amado? Esse mês de agosto é um mês de quê? De despertamento. E eu te convido, pai, mãe, pegue seu filho, promova ao longo dessa semana cultos, encontros na sua casa, leia a palavra para eles, assista séries. Hoje tem ferramentas maravilhosas na internet que pode nos ajudar nesse papel de discipular os nossos filhos. Ore com a sua esposa, ore pela igreja, ore pelas nações, ore por essa casa, para aquilo que Deus tem a partir desse lugar. Ore pelos nossos missionários, ore pelo nosso Brasil, ore pelo nosso estado. Amado, mês de agosto, mês de despertamento. Te convido, quanto foi a última vez que você fez jejum? E talvez o jejum seu deve ser de tecnologia. Jejum de café, para mim é jejum de café. Abstinência de café dói para mim. E quanto a você? De carne, churrasco, não sei. Eu estou falando de dedicação. Estou falando de vamos nos santificar, porque Deus está prestes a fazer algo tremendo aqui, nesse lugar, porque Ele falou sobre isso, e eu creio naquilo que Ele falou, mas Ele também quer fazer aí, na tua casa, no teu lar, no teu casamento, no seu dia a dia, no seu ordinário, no seu cotidiano. Ele quer fazer maravilhas, mas tem algo que compete a você: aliança, consagração, votos. Gilgal, lugar de memorial. Gilgal, lugar de transformação. Vou pedir para a equipe de louvor já se posicionando. Gilgal, lugar da remoção da vergonha. Gilgal, lugar de aliança. Gilgal, lugar que forma profetas. E por último, Gilgal, uma casa de profetas. Eu queria nesse momento, a gente vai ter um tempo de oração. Queria pedir que você que está presente se coloque em pé. Você que está na sua casa também se coloque em pé, se levante, é um gesto espiritual. E vamos juntos falar: Senhor, eu preciso. Talvez eu abandonei o meu Gilgal, talvez eu me afastei do Senhor, e eu quero me encontrar contigo. Eu quero renovar a minha aliança. Estamos falando de aliança, estamos falando de despertamento, estamos falando de memorial, estamos falando de pactos, estamos falando sobre a importância de outros que têm uma faca de pedra para falar na nossa vida. Vamos orar, eu quero te dar liberdade, comece a orar nesse momento. Talvez você está ao lado da sua esposa, dá a mão para ela, coloque a tua casa, coloque a tua família. Vamos para esse ambiente do despertar, para esse ambiente do levantar-se. Vamos orar, comece a orar na tua casa. Se você está próximo dos seus filhos, impõe as mãos sobre ele, e vamos estar orando. Ore, comece a orar, comece a declarar bênção, comece a profetizar, comece talvez pedir perdão. Senhor, eu abandonei o meu papel paterno. Talvez, Pai, eu não estou sendo o pastor que eu deveria ser para minha esposa, para os meus filhos. Mas é momento, essa manhã é manhã de conserto, manhã de renovação de votos. Vamos orar enquanto famílias. Vamos agradecer a Deus pelos nossos pais. Você, esposa, mãe,
Ore por esse homem que está ao seu lado. É o pai dos teus filhos. Vamos orar nessa manhã, manhã de dedicação. Gilgal, lugar do despertar espiritual. Pai, em nome de Jesus, com temor e tremor, Deus, nós confessamos os nossos pecados, Deus. Pecados enquanto homens, esposos, pais. Talvez estejamos sendo displicentes no pastorear das nossas esposas, nossos filhos, no papel de liderar a nossa casa, liderar a nossa família. Talvez esquecemos do altar, mas nessa manhã todos nós em comunidade, alguns estão nas suas casas, nos seus apartamentos, aqueles que estão presentes, nós queremos nessa manhã, em nome de Jesus, levantar um Gilgal aqui, Pai. Que essa comunidade aí, Ecomove, Deus, seja um Gilgal, uma casa de transformação. Que esse lugar se torne uma escola de profetas, uma escola para a vida, um ambiente de inclusão, um ambiente de acolhimento, um ambiente de restauração, um ambiente de cura, um ambiente onde dá destino, onde dá desígnio, onde aponta propósito, onde promove transformação, onde promove restauração. Que essa casa seja uma casa que restaura famílias, que restaura o relacionamento de pais e filhos aos pais. Senhor, tem misericórdia de nós e nós abençoamos essa casa, abençoamos essa família, declaramos sobre esse lugar a bênção do Senhor. Nos abençoa enquanto igreja, nos abençoa enquanto comunidade, os nossos anciãos, os nossos pais espirituais. Deus, cada família nessa manhã seja tremendamente visitada pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos essa manhã por cura física em nome de Jesus, cura física, que nesse exato momento pessoas estejam sendo curadas em nome de Jesus, curadas fisicamente, curadas emocionalmente em nome de Jesus. Que nessa manhã grilhões espirituais estejam ruindo em nome de Jesus, cadeias espirituais. Nós declaramos isso, porque nessa manhã, Deus, nós estamos aqui em comunidade, em Gilgal, renovando a nossa aliança, Deus. Usa cada um de nós, usa essa casa como ambiente de um despertar contínuo, de um povo que adora e invoca o teu nome. Continue orando, dedique a tua casa, amado, dedique a tua casa. Você que está aqui, você que está em casa, abençoe esse homem aí que está ao seu lado, seu esposo, o pai dos teus filhos. Profira bênçãos. Fala, Senhor, dá para ele graça, sabedoria, revelação. Sigamos orando em nome de Jesus.